Escorpião, vamos falar sobre algo que o mundo inteiro confunde quando se trata de você, mas que você, no fundo, sempre soube que era diferente do que diziam. A sua intuição não é paranoia. Nunca foi. E o que está acontecendo agora vai finalmente provar isso de uma forma que ninguém vai poder questionar. Você perdeu a conta de quantas vezes sentiu algo sobre uma pessoa, uma situação ou uma decisão e foi descartado como exagerado. Quantas vezes alguém olhou para você com aquele sorriso condescendente e disse que você estava vendo coisas onde não existiam, que estava criando problemas, que estava sendo intenso demais. E o pior é que, em alguns desses momentos, você acreditou. Acreditou que talvez a sua percepção estivesse distorcida. Que talvez a intensidade do que sentia fosse, de fato, desproporcional à realidade. Então você engoliu. Ignorou o que o corpo, a mente e a intuição estavam gritando. Seguiu em frente como se nada estivesse errado. E depois, semanas, meses ou até anos mais tarde, a realidade confirmou exatamente o que você havia percebido desde o início. A traição que você pressentia se revelou. A mentira que você cheirava apareceu em evidências concretas. O perigo que você antecipava se materializou da forma exata que o seu instinto havia previsto. E nessas horas, misturado com a dor da confirmação, havia algo mais. Uma raiva silenciosa, não contra quem mentiu ou traiu, mas contra si mesmo. Por ter duvidado do que sabia. Por ter colocado a opinião alheia acima da sua própria percepção. Por ter silenciado a voz mais confiável que possui para não parecer difícil demais. Esse ciclo está acabando agora. Não porque as pessoas ao redor vão começar a te entender. Isso pode acontecer ou não, e francamente não importa. Está acabando porque você está deixando de precisar que alguém valide o que você percebe para agir sobre isso. E essa mudança é monumental. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Percepção 1. Vamos entender primeiro o que acontece quando a intuição de Escorpião está ativa. Não é telepatia. Não é poder sobrenatural. É algo ao mesmo tempo mais simples e mais sofisticado do que isso. O seu sistema nervoso capta informações que a mente consciente não processa. Microexpressões faciais que duram frações de segundo. Variações mínimas no tom de voz que indicam incongruência entre o que está sendo dito e o que está sendo sentido. Padrões de comportamento que se repetem tão sutilmente que só alguém treinado para observar em profundidade conseguiria notar. E Escorpião não foi treinado para isso. Nasceu com essa capacidade. O problema é que a sociedade ensina desde cedo que o que não pode ser explicado racionalmente não é real. E a intuição de Escorpião raramente pode ser explicada racionalmente no momento em que aparece. Ela chega como uma sensação, não como um argumento. Como um saber que não tem palavras, não como uma conclusão lógica. E quando alguém te pergunta por que você acha que algo está errado, você não consegue articular uma razão que satisfaça os critérios de quem precisa de provas para acreditar. Então fica em silêncio. Ou tenta racionalizar algo que nunca foi racional. Ou, pior, abandona a percepção completamente e segue o caminho que a lógica alheia aponta, mesmo sentindo no corpo inteiro que aquele caminho leva a lugar nenhum. A mudança que está acontecendo agora é que você está aprendendo a confiar na sensação sem precisar traduzi-la em palavras. A tratar a intuição como uma fonte de informação tão válida quanto qualquer dado empírico. Não para impor a sua percepção aos outros, mas para usá-la como bússola pessoal que guia as suas decisões independentemente do que os outros pensam. Essa é a leitura fina. Não é paranoia. É precisão. E a precisão de Escorpião, quando não é contaminada pela dúvida, é assustadoramente confiável. Percepção 2. O segundo ponto que precisa ser entendido é a diferença entre intuição e projeção. Porque nem toda sensação intensa é intuição. E Escorpião precisa aprender a distinguir uma da outra para usar o seu dom com máxima eficácia. A intuição chega limpa, sem emoção pessoal atrelada. É uma informação que simplesmente aparece, como um dado que surge no radar sem que você tenha pedido. Você não sente raiva, medo ou desejo associado a ela. Apenas sabe. A projeção, por outro lado, vem carregada de emoção. Quando você está com medo de ser abandonado, pode interpretar cada sinal ambíguo como confirmação de que o abandono está chegando. Quando está com raiva de alguém, pode ler nas entrelinhas significados que existem apenas na sua percepção e não na realidade do outro. A diferença é sutil mas crucial.
E a forma de distinguir uma da outra é verificar o estado emocional que acompanha a percepção. Se você sente algo sobre uma situação e esse sentimento vem acompanhado de calma, de certeza quieta, de um saber que não precisa ser defendido, provavelmente é intuição. Se vem acompanhado de ansiedade, de urgência, de necessidade de provar que está certo, provavelmente é projeção. Isso não significa que a projeção esteja sempre errada. Às vezes ela aponta para algo real que a emoção distorceu mas não inventou. Mas a precisão diminui significativamente quando a percepção está contaminada pelo estado emocional. E Escorpião, que sente tudo com tanta intensidade, precisa desenvolver essa capacidade de filtrar o que é informação pura do que é informação colorida pela emoção. A boa notícia é que essa fase está naturalmente refinando esse filtro. A clareza que está chegando não é apenas sobre ver mais. É sobre ver melhor. Com menos distorção. Com menos interferência emocional. Com mais precisão. E essa precisão refinada vai se tornar uma das suas maiores ferramentas nos meses que vêm pela frente. Percepção 3. O terceiro aspecto dessa leitura fina que está se aguçando tem a ver com a capacidade de ler ambientes. Escorpião não lê apenas pessoas. Lê espaços, atmosferas, dinâmicas de grupo. Você entra numa sala e sabe instantaneamente se houve uma discussão antes de você chegar. Sente quando duas pessoas estão fingindo que está tudo bem, mas que existe uma tensão subterrânea que ninguém está verbalizando. Percebe quando alguém está sorrindo para você mas olhando para a porta, mentalmente já de saída. Essa capacidade vai se intensificar nos próximos dias de uma forma que pode ser quase avassaladora. Ambientes que antes você suportava sem dificuldade podem começar a se tornar insuportáveis. Não porque pioraram, mas porque a sua sensibilidade aumentou e agora você capta coisas que antes passavam pelo filtro sem serem registradas. A recomendação aqui é prática e direta. Preste atenção a quais ambientes te drenam e quais te nutrem. Não racionalize. Não tente convencer-se de que aquele lugar é bom para você porque logicamente faz sentido estar ali. Se o corpo reage negativamente, se a energia cai toda vez que você entra num determinado espaço, respeite esse sinal. Ele é informação real, tão real quanto qualquer outro dado que você usaria para tomar uma decisão. Escorpião tem a tendência de ignorar os sinais do corpo em favor da análise mental. Mas o corpo sabe coisas que a mente ainda não processou. E nesta fase, o corpo está falando mais alto do que nunca. Ouça, não com medo, com atenção. E depois haja de acordo com o que ouviu. Percepção 4. O quarto aspecto é sobre a aplicação prática da intuição no campo financeiro e profissional. Escorpião tem um faro para oportunidades que poucos signos possuem. Mas esse faro frequentemente é sabotado pela razão, que diz que a oportunidade é arriscada demais, que o momento não é o certo, que é melhor esperar por algo mais seguro. E enquanto espera, a oportunidade passa. Não para sempre, mas para esse ciclo. E quando ela volta, se volta, as condições já não são as mesmas. O que está acontecendo agora é um alinhamento entre a intuição e a coragem que é raro mesmo para Escorpião. Você não está apenas percebendo oportunidades. Está sentindo, com uma certeza que vai além da lógica, quais dessas oportunidades são realmente suas e quais são armadilhas disfarçadas de presente. Essa distinção é vital. Porque nem toda oportunidade que parece boa é boa para você. E a sua intuição sabe a diferença. Uma oportunidade que é genuinamente sua traz uma sensação de expansão. Quando você pensa nela, algo no peito se abre. Não com euforia, que é diferente e geralmente ilusória, mas com uma certeza calma de que esse é o caminho. Uma oportunidade que é a armadilha traz uma sensação sutil de contração. Algo aperta, mesmo que a mente diga que é perfeito. E essa contração é o seu sistema te avisando. Isso não é para você, por mais que pareça ser. Nos próximos dias, use esse critério para avaliar as oportunidades que aparecerem. Não descarte a análise racional, ela tem o seu lugar. Mas dê à intuição o poder de veto. Se a razão diz sim, mas a intuição diz não, siga a intuição. Ela tem acesso a informações que a razão simplesmente não alcança. E Escorpião que aprende a usar essa combinação de lógica e instinto como ferramenta de decisão se torna praticamente invencível no campo das escolhas estratégicas. Percepção 5. O quinto aspecto é sobre a relação entre intuição e saúde. Escorpião frequentemente ignora os avisos que o próprio corpo envia até que a situação se torne impossível de ignorar. Essa tendência vem da mesma raiz que a dificuldade com limites, a crença de que admitir fragilidade é perigoso. Mas o corpo não se importa com as suas crenças sobre força.
Ele se comunica através de sintomas, e se os sintomas são ignorados, ele aumenta o volume. A intuição que está se refinando agora inclui uma conexão mais consciente com os sinais corporais. Se você tem sentido dores específicas, desconfortos em áreas que normalmente não incomodam, ou uma fadiga que não corresponde ao nível de atividade, preste atenção. O corpo está processando mudanças que vão muito além do físico. E a forma como você responde a esses sinais determina a velocidade e a qualidade da transformação que está em curso. Não ignore o que o corpo pede. Se pede descanso, descanse. Se pede movimento, mova-se. Se pede silêncio, reduza o barulho. Essas não são fraquezas. São instruções de um sistema que sabe exatamente do que precisa para suportar a intensidade do que está vindo. E o que está vindo, Escorpião, exige que você esteja inteiro. Corpo, mente, emoção e intuição operando em sincronia. Não é possível atingir essa sincronia ignorando um quarto da equação. O corpo é parte do sistema intuitivo. Ele não é apenas o veículo que te carrega pelo mundo. É uma antena que capta informações energéticas que a mente racional nem reconhece como dados. E quando você aprende a ler o corpo com a mesma atenção com que lê as intenções dos outros, descobre uma fonte de sabedoria que estava disponível o tempo todo, mas que você tratava como ruído de fundo. O que está sendo dito aqui precisa de um momento para se assentar. Não tente processar tudo de uma vez. A intuição não funciona sob pressão. Ela funciona melhor quando há espaço. Percepção 6. O sexto aspecto conecta tudo o que foi dito e traz para o presente imediato. Nos próximos dias, algo vai acontecer que vai colocar a sua intuição à prova de uma forma muito concreta. Não vou dizer o que é porque a beleza desse processo está em você reconhecer o momento quando ele chegar. Mas vou dizer como reconhecê-lo. Vai ser uma situação onde a lógica diz uma coisa e o instinto diz outra. Onde todos ao redor parecem concordar numa direção que o seu corpo inteiro rejeita. Onde a opção segura é seguir o grupo e a opção arriscada é seguir o que você sente. Quando esse momento chegar, lembre-se de tudo o que foi dito aqui. Lembre-se de que a sua intuição não é paranoia. É leitura fina. É uma capacidade que pouquíssimas pessoas possuem no nível em que você possui. Ignorá-la nesse momento específico seria desperdiçar exatamente a ferramenta que foi afiada durante toda a sua vida para ser usada em momentos como esse. Confie em si mesmo. Não com arrogância. Não com teimosia. Com a certeza quieta de quem sabe coisas que não podem ser explicadas, mas que sempre, sem exceção, se provaram verdadeiras. Essa é a sua natureza, Escorpião. Não lute contra ela. Use-a. E use-a agora, porque o momento pede exatamente isso. Algumas pessoas observam. Outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Percepção 7. A coisa mais poderosa que Escorpião pode fazer nesta fase não é desenvolver a intuição. Ela já está desenvolvida. É parar de pedir desculpas por tê-la. O mundo vai continuar confundindo a sua percepção com paranoia. As pessoas vão continuar dizendo que você é intenso demais, que vê problemas onde não existem, que cria drama ao redor de coisas que deveriam ser simples. E antes, isso te fazia recuar. Te fazia questionar. Te fazia guardar o que percebia ao invés de agir sobre isso. Mas essa fase está te dando algo que vale mais do que qualquer validação externa. A permissão interna de ser exatamente quem você é. Com toda a intensidade. Com toda a profundidade. Com toda a precisão incômoda que faz parte do que significa ser Escorpião. Você não precisa de permissão de ninguém para confiar no que sente. A única permissão que faltava era a sua. E agora ela está aqui. Use-a bem. Porque o que vem pela frente vai exigir que você confie em si mesmo de formas que nunca confiou antes. E a sua intuição, refinada, afiada e finalmente livre da dúvida que a silenciava, é o guia mais confiável que você poderia ter para a jornada que está apenas começando. A intuição não é paranoia. É leitura fina. E a sua leitura, Escorpião, nunca foi tão clara. Cada sinal que você capta, cada sensação que aparece sem motivo aparente, cada certeza que nasce do silêncio e não da lógica, tudo isso é real. Tudo isso é informação. Tudo isso é poder. O seu poder. Aquele que ninguém pode tirar, questionar ou invalidar. Porque ele não depende de ninguém mais acreditar nele. Depende apenas de você parar de fingir que não existe. E esse fingimento, Escorpião, acabou hoje. Você tem duas opções depois deste vídeo.
fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.